Um tempo de testes. Um reino refeito. O rei Jaehaerys I Targaryen voltou a Porto Real sozinho, nas asas de seu dragão Vermithor. 5 cavaleiros de sua guarda real foram antes e chegaram 3 dias mais cedo para garantir que tudo estivesse pronto para a vinda do rei. A rainha Alysanne não o acompanhou. Considerando as incertezas que cercavam o casamento e a natureza frágil do relacionamento do rei com a mãe, a rainha Alyssa, e com os senhores do conselho, foi considerado prudente que ela permanecesse em Pedra do Dragão por um tempo, com suas mulheres sábias e o resto da guarda real. O dia não foi auspicioso, conta o grande mestre Bennifer. O céu estava cinzento e uma chuvinha persistente caiu durante metade da manhã. Bennifer e o restante do conselho esperavam a chegada do rei no pátio interno da Fortaleza Vermelha, protegidos da chuva por mantos e capuzes. Em todas as outras partes do castelo, cavaleiros, escudeiros, cavalariços, lavadeiras e vintenas de outros funcionários seguiam suas tarefas diárias, parando de tempos em tempos para olhar para o céu. E quando finalmente o som de asas foi ouvido e um guarda da muralha oriental vislumbrou as escamas de bronze de Vermithor ao longe, surgiu um grito que cresceu cada vez mais, rolou para além das muralhas da Fortaleza Vermelha, desceu a colina de Aegon, atravessou a cidade e alcançou o campo. Jaehaerys não pousou imediatamente. Ele sobrevoou a cidade 3 vezes, cada vez mais baixo do que antes, dando a cada homem e rapaz e prostituta descalça de Porto Real a chance de acenar, gritar e se maravilhar. Só então ele levou Vermithor para o pátio em frente à fortaleza de Maegor, onde os senhores esperavam. Ele tinha mudado desde que o vi pela última vez, registra Bennifer. O adolescente que havia voado para a Pedra do Dragão tinha sumido, e no lugar dele havia um homem. Ele estava vários centímetros mais alto do que antes, e o peito e os braços estavam mais fortes. O cabelo caía solto nos ombros e uma penugem dourada cobria suas bochechas e o queixo onde antes só havia pele lisa. Evitando qualquer traje real, ele usava couro manchado de sal, um traje apropriado para caça ou montaria, só com uma bringantina como proteção. Mas, no cinto, ele carregava fogo negro, a espada de seu avô, a espada dos reis. Mesmo banhada, não tinha como confundir a lâmina com outra. Um tremor de medo me percorreu quando vi a espada. É algum tipo de aviso? Eu me perguntei enquanto o dragão pousava, fumaça saindo por entre os dentes. Fugi para Pentos quando Maegor morreu, com medo do destino que me aguardava nas mãos de seus sucessores, e por um instante fiquei ali na umidade me perguntando se tinha sido estúpido de voltar. O jovem rei, não mais menino, logo afastou o medo do grande mestre. Quando desceu graciosamente das costas de Vermithor, ele sorriu. Foi como se o sol tivesse surgido entre as nuvens, relatou Lord Tully. Os senhores se curvaram perante ele, vários ficando de joelhos. Por toda a cidade sinos começaram a tocar em comemoração. Jaehaerys tirou as luvas e as prendeu no cinto e disse: Meus senhores, temos trabalho a fazer. Uma pessoa importante não estava presente no pátio para receber o rei. Sua mãe, a rainha Alyssa. Coube a Jaehaerys procurá-la na fortaleza de Maegor, onde ela tinha se recolhido. O que se passou entre a mãe e filho, quando eles ficaram frente a frente pela primeira vez depois do confronto em Pedra do Dragão, nenhum homem pode dizer. Mas soubemos que o rosto da rainha estava vermelho e inchado de choro quando ela apareceu pouco tempo depois, de braço dado com o rei. A rainha viúva, não mais regente, estava presente na festa de boas-vindas daquela noite, e em vários outros eventos da corte nos dias seguintes, mas não tinha mais lugar nas reuniões do conselho. Sua graça continuou a cumprir seu dever com o reino e o filho, escreveu o grande mestre Bennifer. Mas não havia alegria nela. O jovem rei começou seu reinado refazendo o conselho, mantendo alguns homens e substituindo outros que não se provaram à altura da posição. Confirmou a escolha da mãe de Lord Daemon Velaryon como mão do rei e manteve Lord Corbury como comandante da patrulha da cidade. Lord Tully recebeu agradecimentos pelo serviço e se reencontrou com sua esposa, a senhora Lucinda, e foi enviado de volta para Corre-Rio. Para substituí-lo como mestre das leis, Jaehaerys nomeou Albin Massey, senhor de Baile Pedra, que estava entre os primeiros homens a procurá-lo em Pedra do Dragão. Massey estava forjando a corrente de mestre na cidadela apenas 3 anos antes,
quando uma febre levou seus 2 irmãos mais velhos e o senhor seu pai. A coluna retorcida o condenava a andar mancando, mas, como ele supostamente disse, eu não manco quando leio nem quando escrevo. Para o senhor almirante mestre dos navios, sua graça escolheu Manfred Redwine, senhor da árvore, que foi à corte com seus jovens filhos Robert, Rickard e Ryan, todos escudeiros. Isso marcou a primeira vez em que o almirantado foi para um homem que não era da casa Velaryon. Todo Porto Real se rejubilou quando foi anunciado que Rhaeris também dispensou Edwell Celtigar como mestre da moeda. O rei falou com ele delicadamente, disseram, e até elogiou o serviço leal das filhas dele, a rainha Alysanne, em Pedra do Dragão, chegando a chamá-las de 2 tesouros. As filhas ficariam com a rainha depois, mas Lord Celtigar partiu para a Ilha da Garra na mesma hora. E com ele foram seus tributos, cada um derrubado por decreto real 3 dias depois do início do governo do jovem rei. Encontrar um homem adequado para assumir a posição de Lord Edwell como mestre da moeda não foi tarefa simples. Vários de seus conselheiros sugeriram que o rei Jair Rhaeris indicasse Lyman Lannister, supostamente o senhor mais rico de Westeros, mas Jair Rhaeris não queria. A não ser que Lord Lyman consiga encontrar uma montanha de ouro embaixo da Fortaleza Vermelha, não acho que ele tenha a resposta de que precisamos, disse sua graça. Ele observou certos primos e tios de Donell Hightower, pois a riqueza de Vila Velha derivava do comércio e não da terra, mas as lealdades incertas de Donell moroso ao enfrentar o Septão Lua o fizeram hesitar. No final, Jair Rhaeris fez uma escolha mais ousada e procurou seu homem do outro lado do Mar Estreito. Ele não era senhor nem cavaleiro, nem mesmo magister. Rhaego Draz era um mercador, negociante e cambista que surgiu do nada e se tornou o homem mais rico de Pentos, mas acabou sendo isolado por seus semelhantes pentoxis e teve um lugar recusado no Conselho de Magísteres por causa do nascimento inferior. Cansado do escárnio de todos, Draz atendeu com satisfação o chamado do rei e levou seus familiares, amigos e sua ampla fortuna para Westeros. Para conceder-lhe honra similar aos outros membros do conselho, o jovem rei nomeou o senhor. Mas como ele era um senhor sem terras, seus homens juramentados, sem homens juramentados e sem um castelo, algum espertinho do castelo o chamou de Senhor do Ar. O Pentoxi achou graça. Se fosse possível cobrar tributos do ar, eu seria mesmo um senhor. Jair Rhaeris também dispensou o Septão Matthews, o prelado gordo e furioso que vociferou tão alto sobre uniões incestuosas e o casamento do rei. Matthews não aceitou bem a dispensa. A fé vai ver com maus olhos qualquer rei que pense em governar sem um septão ao lado, anunciou ele. Jair Rhaeris tinha uma resposta pronta. Não nos faltará septão. O septão Oswick e a septã Isabel permanecerão conosco, e há um jovem vindo de Jardim de Cima para cuidar da nossa biblioteca. O nome dele é Bart. Matthews reagiu com desdém e declarou que Oswick era um tolo debilitado e que Isabel era mulher, embora não tivesse conhecimento do septão Bart. Nem de muitas outras coisas, respondeu o rei. O famoso comentário de Lord Marcy que o rei precisou de 3 pessoas para substituir o septão Matthews para equilibrar a balança deve ter sido feito pouco depois, isso se foi mesmo feito. Matthews partiu 4 dias depois para Vila Velha. Corpo lento demais para montar em um cavalo, ele viajou em uma carruagem dourada protegido por seus guardas e 12 criados. A lenda nos conta que, quando estava atravessando o Vago pela Ponte Amarga, ele passou pelo septão Bart vindo de outra direção. Bart estava sozinho, montado em um burro. As mudanças do jovem rei foram além dos nobres que se formavam seu conselho. Ele também fez uma limpeza em dezenas de outras posições, substituindo o guardião das chaves, o intendente principal da Fortaleza Vermelha e todos os seus subintendentes, o mestre do porto de Porto Real e, depois de um tempo, os mestres do porto de Vila Velha, de Lagoa da Donzela e de Valdocaso, o guardião da casa de cunhagem real, o magistrado do rei, o mestre de armas, o mestre do canil, o mestre dos cavalos e até os exterminadores de ratos do castelo. Ele também ordenou que as masmorras embaixo da Fortaleza Vermelha fossem limpas e esvaziadas, e que todos os prisioneiros encontrados nas celas escuras
fossem levados para o sol e banhados, e lhes concedeu um apelo. Ele temia que alguns pudessem ser homens inocentes aprisionados por seu tio. Nisso, Jair Aeres estava infelizmente correto. Embora muitos dos prisioneiros tivessem ficado loucos durante os anos na escuridão e não pudessem ser soltos. Só quando tudo isso havia sido feito do jeito que ele queria e seus novos homens estavam posicionados, foi que Jair Aeres instruiu o grande mestre Bennifer a enviar um corvo para a Ponta Tempestade, convocando o Lord Rogar Baratheon de volta à cidade. A chegada da carta do rei deixou o Lord Rogar e seus irmãos em conflito. Sor Borys, muitas vezes considerado o mais volátil e beligerante dos Baratheon, acabou sendo o mais sensato nessa ocasião. O garoto vai cortar sua cabeça se você fizer o que ele quer, disse ele. Vá para a muralha. A patrulha da noite vai receber você. Garon e Ronald, os irmãos mais novos, instigaram o desafio. Ponta Tempestade era tão forte quanto qualquer castelo do reino. Se Jair Aeres queria a cabeça dele, que fosse lá pegar, disseram eles. Lord Rogar só riu disso. Forte? Disse ele. Harrenhal era forte. Não. Vou ver Jair Aeres primeiro e me explicar. Posso entrar para a patrulha da noite depois. Ele não vai me negar isso. Na manhã seguinte, ele partiu para Porto Real acompanhado apenas de 6 dos seus cavaleiros mais antigos, homens que o conheciam desde a infância. O rei o recebeu sentado no trono de ferro com a coroa na cabeça. Os senhores do conselho dele estavam presentes, e Sir Geoffrey Doggett e Sir Lawrence Hoxton da Guarda Real ficaram parados na base do trono com seus mantos brancos e suas escamas esmaltadas. Fora isso, a sala do trono estava vazia. Os passos de Lord Rogar ecoaram quando ele fez a longa caminhada da porta até o trono contra o grande mestre Bennifer. O orgulho de sua senhoria era conhecido do rei, escreveu ele. Sua graça não tinha intenção de feri-lo ou mais forçá-lo a se humilhar perante toda a corte. Mas ele se humilhou. O senhor de Ponta Tempestade se apoiou em um joelho, baixou a cabeça e pôs a espada na base do trono. Majestade, começou ele. Estou aqui como ordenou. Faça o que quiser comigo. Só peço que poupe meus irmãos e a casa Baratheon. Tudo o que fiz foi pelo bem do reino, segundo a sua visão. Jair Aeres levantou a mão para silenciar Lord Rogar antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Sei o que você fez e o que você disse e o que você planejou. Acredito quando disse que não tinha intenção de fazer mal à minha pessoa e à minha rainha. E você não está errado. Eu seria um mestre esplêndido. Mas espero ser um rei ainda melhor. Alguns homens dizem que agora somos inimigos. Prefiro nos ver como amigos que discordaram. Quando minha mãe procurou você em busca de refúgio, você nos acolheu com grande risco. Podia facilmente ter nos acorrentado e nos tornado um presente para o meu tio. Mas jurou sua espada para mim e chamou seus vassalos. Eu não esqueci. Palavras são como o vento, continuou Jair Aeres. Vossa Senhoria, meu querido amigo, falou de traição, mas não cometeu nenhuma. Você queria romper meu casamento, mas não podia fazer isso. Sugeriu colocar a princesa Aérea no trono de ferro em meu lugar, mas aqui estou. Enviou seu irmão para tirar minha sobrinha Raela do convento dela, é verdade. Mas com que propósito? Talvez você só desejasse tê-la protegida por não ter nenhum filho ou filha. Atos de traição merecem punição. Palavras tolas são outra questão. Se você realmente deseja ir para a muralha, não vou impedi-lo. A patrulha da noite precisa de homens fortes como você. Mas prefiro que fique aqui, a meu serviço. Eu não estaria nesse trono se não fosse você e o reino sabe disso. E ainda tenho necessidade de você. O reino tem necessidade de você. Quando o dragão morreu e meu pai colocou a coroa, ele estava cercado de todos os lados por candidatos a rei e senhores rebeldes. O mesmo pode acontecer comigo e pelo mesmo motivo, para testar minha determinação, minha perseverança e minha força. Minha mãe acredita que homens devotos por todo o reino vão se erguer contra mim quando meu casamento for de conhecimento geral. Pode ser que aconteça. Para enfrentar essas provações, preciso de bons homens à minha volta, guerreiros dispostos a lutar por mim e morrer por mim, e pela minha rainha, se necessário. Você é um desses homens? Lord Rogar, estupefato com as palavras do rei, ergueu os olhos e disse com voz fraca e carregada de emoção. Sua Majestade. Então perdoa suas ofensas, disse o rei Jair Aeres, mas vai haver certas condições.
A voz dele ficou severa quando começou a listá-las. Você nunca mais vai dizer nada contra mim e contra minha rainha. De hoje em diante, será o defensor mais ferrenho dela e não vai tolerar nenhuma palavra dita contra ela na sua presença. Além disso, não posso e não vou tolerar desrespeito com a minha mãe. Ela vai voltar com você para a Ponta Tempestade, onde vão viver como marido e esposa novamente. Nas palavras e nos atos você demonstrará por ela apenas honra e cortesia. Consegue seguir essas condições? Com prazer, disse Lord Rogar. Posso perguntar o que vai acontecer com Oren? Isso fez o rei hesitar. Vou ordenar que Lord Hightower liberte seu irmão Sir Oren e os homens que foram com ele para a Vila Velha, disse Jaehaerys. Mas não posso permitir que eles permaneçam impunes. A muralha é para sempre, então vou sentenciá-los a 10 anos de exílio. Eles podem vender suas espadas nas terras disputadas ou zarpar para Carte para fazer fortuna. Não importa para mim. Se eles sobreviverem e não cometerem mais crimes, em 10 anos podem voltar para casa. De acordo? Sim, respondeu Lord Rogar. Vossa graça é mais do que justo. Em seguida ele perguntou se o rei desejava reféns como garantia de sua lealdade futura. 3 dos irmãos dele tinham filhos pequenos que podiam ser enviados para a corte, observou. Em resposta, o rei Jaehaerys desceu do trono de ferro e mandou Lord Rogar segui-lo. Ele levou sua senhoria do salão até um pátio fechado onde Vermithor estava sendo alimentado. Um touro tinha sido morto como refeição matinal e estava sob as pedras, queimado e fumegando, pois dragões sempre queimam a carne antes de consumi-la. Vermithor estava se banqueteando, soltando grandes pedaços a cada mordida. Mas quando o rei se aproximou com Lord Rogar, o dragão ergueu a cabeça e olhou para eles com os olhos que pareciam poças de bronze derretido. Ele fica maior a cada dia, disse Jaehaerys enquanto coçava o Wyrm embaixo do queixo. Fique com suas sobrinhas e sobrinhos, meu senhor. Por que eu precisaria de reféns? Eu tenho a sua palavra e é só isso que exijo. O grande mestre Bennifer ouviu as palavras e ele não disse: todos os homens, donzelas e crianças nas terras da tempestade são meus reféns, enquanto eu voar nele, disse sua graça sem dizer nada. Escreveu Bennifer, e Lord Rogar o ouviu claramente. Assim as pazes foram feitas entre o jovem rei e sua antiga mão, selada naquela noite por um banquete no grande salão, onde Lord Rogar se sentou ao lado da rainha Alyssa, marido e esposa novamente, e fez um brinde à saúde da rainha Alysanne, declarando seu amor e lealdade perante todos os senhores e senhoras reunidos. 4 dias depois, quando Lord Rogar partiu de volta à Ponta Tempestade, a rainha Alyssa foi com ele, escoltada por Sir Peito Ganiola, e 100 homens de armas para que passassem em segurança pela mata de rei. Em Porto Real, o longo reinado de Jaehaerys I Targaryen começou de verdade. O jovem rei enfrentou vários problemas quando assumiu o comando dos 7 reinos, mas 2 eram maiores do que todo o resto. O tesouro estava vazio e a dívida da coroa estava crescendo, e seu casamento secreto, que ia ficando menos secreto a cada dia que passava, parecia um frasco de fogo vivo sobre uma lareira esperando para explodir. As 2 questões precisavam de soluções, e logo. A necessidade imediata de ouro foi resolvida por Regodras, o novo mestre da moeda, que procurou o Banco de Ferro de Bravos e seus rivais em Tyrosh e Myr para obter não um, mas 3 empréstimos substanciais. Ao jogar cada banco contra os outros, o Senhor do Ar negociou termos tão favoráveis quanto desejava. A obtenção dos empréstimos teve um efeito imediato. O trabalho no Fosso dos Dragões pôde ser retomado e mais uma vez um pequeno exército de construtores de pedreiros ocupou a colina de Rhaenys. Mas Lord Rhaego e seu pai e o seu rei perceberam que os empréstimos eram uma medida temporária, na melhor das hipóteses. Podiam segurar o sangramento, mas não estancariam o ferimento. Só tributos conseguiriam isso. Os impostos de Lord Celtigar não serviriam. Jaehaerys não tinha interesse em aumentar os tributos dos portos, nem em extorquir as tavernas. Ele também não simplesmente exigiria ouro dos senhores do território, como Maegor fizera. Se fizesse isso, os senhores se rebelariam. Nada custa tão caro quanto sufocar rebeliões, declarou o rei. Os senhores pagariam, mas por vontade própria. Ele cobraria impostos nas coisas que eles desejavam, coisas refinadas e caras do outro lado do mar.
A seda seria taxada assim como o samito. Pano de ouro e pano de prata, pedras preciosas, rendas e tapeçarias de mir, vinho de Dorne, mas não os vinhos da árvore. Corcéis de areia de Dorne, elmos dourados e armadura com filigrana dos artesãos de Tyrosh, Lys e Pentos. O maior imposto seria das especiarias, pimenta em grãos, cravo, açafrão, noz moscada, canela e todos os outros temperos raros que vinham de além dos portões de Jade, já mais caros do que o ouro. Ficariam mais caros ainda. Estamos cobrando tributo de todas as coisas que me tornaram um homem rico, brincou Lord Rego. Nenhum homem pode alegar estar sendo oprimido por esses impostos, explicou Jair Aerys para o pequeno conselho. Para evitá-los, basta deixar de lado sua pimenta, sua seda e suas pérolas. Assim não vai ser preciso pagar um tostão. Mas os homens que querem essas coisas as desejam desesperadamente. De que outra forma eles podem exibir seu poder e mostrar ao mundo como são ricos? Eles podem reclamar, mas vão pagar. Os tributos sobre especiarias e seda não foram o fim da história. O rei Jair Aerys também criou uma nova lei sobre construções. Qualquer senhor que desejasse construir um novo castelo ou expandir e consertar o que já tinha, teria que pagar um preço alto pelo privilégio. O novo imposto tinha propósito duplo. Sua Graça explicou para o grande mestre Bennifer. Quanto maior e mais forte o castelo, mais o senhor fica tentado a me desafiar. Era de pensar que eles aprenderiam com Hárien o Negro. Mas muitos não conhecem a história. Esse imposto vai desencorajá-los de construir. Já os que precisam construir de qualquer jeito vão encher nosso tesouro enquanto esvaziamos o deles. Depois de fazer o que podia para recuperar as finanças da coroa, Sua Graça voltou a atenção para outra grande questão que o aguardava. Finalmente mandou chamar a rainha Alysanne Targaryen e sua dragão Asa Prata partiram de Pedra do Dragão 1 hora após a convocação, depois de estar separada do rei por metade de um ano. O resto do grupo dela foi em seguida de navio. Àquela altura, até os mendigos cegos nas vielas da Baixada das Pulgas sabiam que Alysanne e Jair Aerys estavam casados, mas por questão de decoro, o rei e a rainha dormiram separados por uma fase da lua inteira, enquanto eram feitos os preparativos para seu segundo casamento. O rei não estava disposto a gastar o que não tinha em outro casamento dourado, por mais esplêndido e popular que aquele evento tivesse sido. 40.000 testemunharam sua mãe se casar com Lord Rhaegar. 1.000 se reuniram na Fortaleza Vermelha para ver Jair Aerys tomar a irmã Alysanne como esposa de novo. Desta vez, foi o septão Bart que os declarou marido e esposa sob o trono de ferro. Lord Rhaegar Baratheon e a rainha viúva Alyssa estavam entre as testemunhas desta vez. Junto com os irmãos de sua senhoria, Garon e Ronal, eles percorreram o caminho de Ponta Tempestade para assistir à cerimônia. Mas foi outra convidada que gerou mais falatório. A rainha do Oeste também compareceu. Nas asas de Dreamfire, Rhaena Targaryen voou para ver os irmãos se casarem e para visitar sua filha Aérea. Os sinos tocaram por toda a cidade quando os ritos foram concluídos, e uma revoada de corvos subiu ao céu para todos os cantos do reino para anunciar a união feliz. O segundo casamento do rei foi diferente do primeiro em um aspecto crucial. Foi seguido de uma noite de núpcias. A rainha Alysanne mais tarde declararia que foi por insistência dela. Estava pronta para perder a virgindade e não queria mais questionamentos sobre se estava realmente casada. O próprio Lord Rhaegar, caindo de bêbado, liderou os homens que a despiram e a carregaram até a cama nupcial, enquanto as damas de companhia da rainha, Janice Templeton, Rosamund Ball e Prudence e Prunella Celtigar, estavam entre as que fizeram as honras do rei. Em uma cama com dossel na Fortaleza de Maegor, na Fortaleza Vermelha de Porto Real, o casamento de Jair Aerys Targaryen e sua irmã Alysanne enfim foi consumado, selando a união por todos os tempos perante os olhos dos deuses e dos homens. Com o fim do segredo, o rei e sua corte esperaram para ver como o reino reagiria. Jair Aerys havia concluído que a oposição violenta em resposta ao casamento de seu irmão Aegon teve várias causas. Quando seu tio Maegor se casou com uma segunda esposa em 39 depois da conquista, desafiando tanto o Alto Septão quanto o próprio irmão, o rei Aerys, ele destruiu o delicado relacionamento entre o Trono de Ferro e o Septo Estrelado. E assim o casamento entre Aegon e Rhaena fora visto mais como um traje. A denúncia então
A denúncia então provocada ardeu como fogo pelo território, e as espadas e estrelas pegaram suas tochas, junto com uma vintena de senhores devotos que temiam mais aos deuses do que aos reis. O príncipe Aegon e a princesa Rhaena não eram muito conhecidos entre os plebeus e tinham começado sua turnê sem dragões, em boa parte porque Aegon ainda não era um cavaleiro de dragão, o que os deixou vulneráveis para as turbas que surgiram para os atacar nas terras fluviais. Nenhuma dessas condições se aplicava a Jaehaerys e a Lysane. Não haveria denúncia do septo estrelado, enquanto alguns dentre os mais devotos ainda se irritavam com a tradição dos Targaryen do casamento entre irmãos. O atual septão, o alto lambe-botas do septão Lua, era complacente e cauteloso, sem inclinação para despertar dragões adormecidos. As espadas e estrelas tinham sido destruídas e consideradas insurgentes. Só na muralha, onde 2.000 antigos pobres irmãos agora usavam os mantos negros da Patrulha da Noite, eles tinham número suficiente para dar trabalho se quisessem. E o rei Jaehaerys não queria repetir o erro do irmão. Ele e sua rainha pretendiam ver a terra que governavam, descobrir suas necessidades em primeira mão, conhecer seus senhores e avaliá-los, permitir-se serem vistos pelo povo e ouvir seus problemas. Mas aonde quer que fossem, seria com seus dragões. Por todos esses motivos, Jaehaerys acreditava que o reino aceitaria seu casamento. Mas ele não era homem de confiar na sorte. Palavras são como o vento, ele disse para seu conselho, mas o vento pode alimentar o fogo. Meu pai e meu tio lutaram contra as palavras com aço e chama. Nós combateremos palavras com palavras e apagaremos o fogo antes que ele cresça. E assim sua graça enviou não cavaleiros e homens de armas, mas pregadores. Falem para todos os homens que encontrarem sobre a gentileza de Lysane, sobre sua natureza doce e delicada e seu amor por todo o povo do nosso reino, grande e pequeno, instruiu o rei. 7 partiram com a ordem dele, 3 homens e 4 mulheres. No lugar de espadas e machados, eles estavam armados só com inteligência, coragem e língua. Muitas histórias seriam contadas sobre as viagens deles e suas explorações se tornariam lenda, crescendo bastante no processo, como acontecia com lendas. Só um dos 7 porta-vozes era conhecido da plebe do reino quando eles partiram. Ninguém menos que a própria rainha Elinor, a noiva de preto que encontrou Maegor morto no trono de ferro. Usando trajes de rainha que foram ficando mais surrados e puídos a cada dia, Elinor da casa Costane viajaria pela Campina, dando testemunho eloquente da maldade de seu falecido rei e da bondade de seu sucessor. Em anos posteriores, depois de abrir mão de toda a reivindicação de nobreza, ela entraria para a fé e acabaria se tornando Madre Elinor no maior convento de Lannisporto. O nome dos outros 6 que viajaram para falar de Jaehaerys, com o tempo ficariam quase tão famosos quanto da rainha. 3 eram jovens septões, o ardiloso septão Baldric, o estudado septão Rolo e o velho e impetuoso septão Alfin, que perdera as pernas anos antes e era carregado para todo o lado em uma liteira. As mulheres que o jovem rei escolheu não eram menos extraordinárias. A septã Isabel foi conquistada pela rainha Lysane quando a servia em Pedra do Dragão. A diminuta septã Violante era renomada por suas habilidades de curandeira, aonde quer que fosse, diziam que ela executava milagres. Do vale veio Mãe Meris, que ensinou gerações de garotas órfãs em um convento no porto de Vila Gaivota. Em suas viagens pelo reino, os 7 porta-vozes falaram da rainha Lysane, da devoção dela, da generosidade e do amor pelo rei, seu irmão, e, para os septões, irmãos medicantes e cavaleiros e senhores pios, que os desafiavam citando passagem de Estrela de 7 Pontas ou os sermões de altos septões do passado. Eles tinham uma resposta pronta que o próprio Jaehaerys elaborou em Porto Real, habilmente assistido pelo septão Oswick e principalmente pelo septão Bart. Em anos posteriores, a Cidadela e o Septo Estrelado chamariam de doutrina do excepcionalismo. O princípio básico era simples. A fé dos 7 nasceu nas colinas dos antigos Ândalos e atravessou o mar estreito com aquele povo. As leis dos 7, como citadas em textos sagrados e ensinados por septãs e septões em obediência ao pai dos fiéis, decretavam que o irmão não podia se deitar com irmã, nem pai com filha, nem mãe com filho, e que os frutos dessas uniões eram abominações desprezíveis aos olhos dos deuses. Tudo isso os excepcionalistas afirmavam, mas com a seguinte ressalva: os Targaryen eram diferentes. As raízes deles não estavam em Ândalos, mas na antiga Valíria, onde leis e tradições diferentes prevaleciam.
Bastava olhar para eles para saber que não eram como os outros homens. Seus olhos, seus cabelos e sua própria postura, tudo declarava as diferenças. E eles voavam em dragões. Apenas eles, dentre todos os homens do mundo, tinham recebido o poder de domar aquelas feras temíveis, quando a destruição chegou a Valíria. Um Deus nos fez todos, ândalos e valerianos e primeiros homens, proclamava o Septão Alfin de Soliteira. Mas ele não nos fez todos iguais. Ele também fez os leões e os auroques, ambos animais nobres, mas certos dons ele deu para um e não para o outro. E o leão não pode viver como um auroque, e nem um auroque como um leão. Para você deitar-se com a sua irmã seria um pecado terrível, Sir. Mas você não tem sangue de dragão, assim como eu não tenho. O que eles fazem é o que sempre fizeram, e não cabe a nós julgá-los. As lendas contam que em um pequeno vilarejo, o astuto Septão Baldric foi confrontado por um cavaleiro andante corpulento. Antes, pobre irmão, que disse: Sim, e se eu quiser trepar com minha irmã também? Tenho sua permissão? O Septão sorriu e respondeu: Vá até Pedra do Dragão e reivindique um dragão. Se conseguir fazer isso, Sir, eu caso com sua irmã. Eis um dilema que todo estudante de história tem que enfrentar. Ao observar as coisas que ocorreram em anos passados, podemos dizer que isso e aquilo foram as causas do que aconteceu. Ao observar as coisas que não aconteceram, entretanto, só podemos fazer suposições. Sabemos que o reino não se voltou contra Jaehaerys e a rainha Alysanne no ano 51 depois da conquista, como fizera contra Aegon e Rhaena 10 anos antes. O porquê disso é um tanto menos certo. O silêncio do Alto Septão falou alto, sem dúvida, e os senhores e plebeus estavam cansados de guerra. Mas, se palavras têm poder, sendo ou não vento, sem dúvidas, os 7 porta-vozes tiveram seu papel. Embora o rei estivesse feliz com a rainha e o reino estivesse feliz com o casamento deles, Jaehaerys não se enganou quando previu que enfrentaria uma época de provações. Tendo refeito o conselho, reconciliado Lord Rhaegar e a rainha Alyssa e criado novos tributos para restaurar os cofres da coroa, ele ficou de frente para o problema que se mostrou mais complicado até então: sua irmã Rhaena. Desde que deixaram para trás Lyman Lannister e Rochedo Casterly, Rhaena Targaryen e sua comitiva fizeram uma espécie de turnê real, visitando os Marbrands de Cinza Marca, os Rhaene de Castamere, os Lefford em Dente Dourado, os Vance em Pouso do Viajante e finalmente os Piper de Donzela Rosa. Para onde quer que ela fosse, os mesmos problemas surgiam. Todos são calorosos no início, disse ela para o irmão quando o encontrou depois do casamento, mas não dura. Ou não sou bem-vinda, ou sou bem-vinda demais. Murmuram sobre os custos de receber a mim e aos meus, mas é Dreamfire que desperta o ânimo deles. Alguns a temem, muitos outros a querem, e são esses que me incomodam mais. Eles desejam dragões para si. Isso eu não vou lhes dar. Mas para onde devo ir? Para cá, sugeriu o rei. Volte para a corte. E viver para sempre na sua sombra? Preciso de um assento meu, um lugar onde nenhum senhor possa me ameaçar, me banir, nem me incomodar. Aqueles que tomei sob minha proteção. Preciso de terras, de homens e de um castelo. Podemos conseguir terras, disse o rei. Construir um castelo. Todas as terras estão tomadas e todos os castelos estão ocupados, respondeu Rhaena. Mas tem um sobre o qual tenho direito, mais direito do que você, irmão. Tenho sangue de dragão. Eu quero o assento do meu pai, o lugar onde nasci. Quero Pedra do Dragão. A isso, o rei Jaehaerys não tinha resposta e prometeu apenas levar o assunto em consideração. O conselho dele, quando a questão foi apresentada, se uniu em oposição a ceder o assento ancestral da casa Targaryen para a rainha viúva, mas ninguém tinha solução melhor a oferecer. Depois de refletir sobre o assunto, sua graça se encontrou com a irmã novamente. Vou lhe conceder Pedra do Dragão como seu assento, disse ele, pois não há lugar mais adequado para o sangue do dragão. Mas você receberá a ilha e o castelo como presente meu, não por direito. Nosso avô fez de 7 reinos um só com fogo e sangue. Eu não posso e não vou dividi-lo em 2 ao criar um reino diferente para você. Você é rainha por cortesia, mas eu sou rei, e minha palavra vale de Vila Velha até a muralha, e também em Pedra do Dragão. Concordamos com isso, irmã? Você está tão inseguro com esse seu trono de ferro, que precisa que seu próprio sangue se curve a você, irmão? Respondeu Rhaena. Que seja, me dê Pedra do Dragão, e mais uma coisa e não vou incomodá-lo mais.
Mais uma coisa? Perguntou Jaehaerys. Aérea, quero que minha filha seja devolvida a mim. Feito, disse o rei, talvez rápido demais, pois é preciso lembrar que Aérea Targaryen, uma garota de 8 anos, era a sucessora admitida aparente herdeira do Trono de Ferro. Mas as consequências dessa decisão só seriam sabidas muitos anos depois. Naquele momento foi acertado e a Rainha do Oeste, de repente, se tornou a Rainha do Leste. O ano seguiu sem nenhuma outra crise ou provocação enquanto Jaehaerys e Alysanne começavam a governar. Se certos membros do pequeno conselho ficaram surpresos quando a rainha passou a comparecer às reuniões, eles só manifestaram suas objeções uns para os outros. E em pouco tempo, nem isso, pois a jovem rainha se mostrou sábia, estudada e inteligente, uma voz bem-vinda em qualquer discussão. Alysanne Targaryen tinha boas lembranças da infância, antes de seu tio Maegor tomar a coroa. Durante o reinado do pai, Aenys, sua mãe, a rainha Alyssa, fez da corte um lugar esplêndido, cheio de música, espetáculos e belezas. Músicos, saltimbancos e bardos competiam pelo favor dela e do rei. Vinhos da árvore corriam como água nos banquetes, os salões e pátios de Pedra do Dragão eram tomados de risadas, e as mulheres da corte cintilavam com pérolas e diamantes. A corte de Maegor foi um lugar sombrio e escuro, e a regência não ofereceu muitas mudanças, pois as lembranças da época do rei Aenys eram sofridas para sua viúva, enquanto Lord Rhaegar era de um temperamento marcial, e uma vez declarou os saltimbancos menos úteis do que macacos, pois ambos saltitam por aí, dão cambalhotas, fazem cabriolas e dão gritinhos, mas se um homem estiver com muita fome, ele pode comer um macaco. A rainha Alysanne, porém, lembrava-se das breves glórias da corte do pai, com carinho, e transformou seu objetivo em de fazer a Fortaleza Vermelha brilhar como nunca antes, comprando tapeçarias e tapetes das cidades livres e encomendando murais, estátuas e azulejos para decorar os salões e câmaras do castelo. Com a ordem dela, homens da patrulha da cidade reviraram a Baixada das Pulgas até encontrarem Tom o Dedilhador, cujas músicas debochadas divertiram o rei e os plebeus durante a guerra pelos mantos brancos. Alysanne o tornou cantor da corte, o primeiro de muitos que assumiriam a posição nas décadas seguintes. Ela trouxe um arpista de Vila Velha, uma companhia de saltimbancos de bravos, dançarinos de lis e deu à Fortaleza Vermelha seu primeiro bobo, um homem gordo chamado Patroa, que se vestia como mulher e nunca era visto sem seus filhos de madeira, um par de marionetes detalhadamente entalhadas que diziam coisas desbocadas e chocantes. Tudo isso agradava o rei Jaehaerys, mas nada o agradou tanto quanto o presente que a rainha Alysanne lhe deu várias luas depois, ao contar que estava esperando um bebê. E assim, o ano 51 depois da conquista, terminou como tinha começado, com comemorações.